Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma entrevista para a revista Inovação. A revista é editada pela FAPEMA, Fundação de Amparo ao Desenvolvimento Científico do Maranhão. Conversamos hoje com o secretário estadual de Saúde e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, o advogado e professor Carlos Eduardo de Oliveira Lula. Tudo bem? Tudo bem. Carlos Lula, você é advogado e professor de Direito, né? Relate, como é que se deu esse seu envolvimento com a área da saúde e com a área da gestão de saúde? Na verdade, Cláudio, isso foi meio que por acaso. Por incrível que pareça, não era meu objetivo fazer parte do governo Flávio Dino. Eu tinha um envolvimento pessoal com o governador, eu tinha sido advogado dele desde a primeira campanha, em 2006 ainda, e acompanhei sua trajetória nas campanhas de deputado federal, de prefeito, da candidatura que a gente perdeu de governador em 2010 e na vitória de 2014 também. Logo após a eleição, ele me fez o convite para poder ingressar no governo e eu disse que não. Eu queria seguir minha carreira como advogado, como professor e que eu me sentiria mais à vontade não fazendo parte do governo. Depois de muita conversa, ele, enfim, me convenceu de poder fazer parte da Casa Civil. Eu era secretário adjunto da Casa Civil, para assuntos legislativos, cuidava da burocracia, estava perto dele, mas ainda como advogado. Até que a gente teve um problema pontual na Secretaria de Saúde, ele teve de fazer uma troca e eu ingressei na Secretaria ainda como subsecretário, com o compromisso, segundo ele, de dar uma ajustada. De fato, aqui é muito complicado, e ser advogado me serviu muito, por incrível que pareça, para o comando da secretaria. Era para ficar 6 meses, e eu estou quase há 6 anos. Né? Eu completo praticamente 6 anos, me tornando o secretário de saúde há mais tempo na Secretaria de Saúde do Estado. Então, não é algo simples. A média de permanência das pessoas no cargo é menos de 2 anos, desde que a Secretaria de Saúde surgiu. E é importante lembrar, o Ministério da Saúde surge em 53 apenas. Então, são mais ou menos 70 anos. O tempo médio também de permanência dos ministros é 2 anos, até um pouco menos. Então, é muito instável o cargo. E aí, não ser da saúde me permitiu, talvez, porque isso eu só vou ter condição de fazer uma avaliação mais serena depois de sair da secretaria, me permitiu ver problemas no dia a dia da secretaria que talvez alguém da área de saúde não veria. Eu tinha, por exemplo, que ajeitar a parte de licitação, a parte de contratos, eu tinha que ter um controle interno mais rígido, eu tinha que me submeter a um controle externo mais adequado, eu tinha que ajeitar a área jurídica da secretaria, eu tinha muita fragilidade nos processos que eram analisados. Então, esse saber e esse conhecimento eu só tive por ser advogado. Mas eu precisava de outro saber, que era o saber também da área da saúde. Isso eu fui aprendendo. Eu nunca deixei de estudar e eu tentei ter os melhores profissionais ao meu lado. A gente tem um número muito grande de profissionais, de professores, de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que tem muito a dar para o SUS. E eles não eram enxergados pela secretaria. Talvez o resultado da gestão não tenha sido muito menos por mim, por estar liderando esse processo, mas muito mais por eles, por ter dado a chance a eles de mostrar que eles sabem fazer saúde pública. Sim, mas com isso o Maranhão conseguiu enfrentar, né, com destaque nacional, a crise da Covid, né? O Estado, inclusive, obteve a menor taxa de mortalidade, né, do país. Como explicar isso? Se foi uma questão de gestão, foi uma questão de sensibilidade social? Quais foram as estratégias diferenciadas utilizadas pelo Maranhão? Eu acho que a resposta para o enfrentamento da pandemia, ela não se dá no momento da pandemia. A nossa rede de saúde era muito frágil. Se a gente lembrar a fazer um recorte de 10 anos, a rede que a gente tem hoje, ela praticamente não existia. Se a gente fizer o recorte desses últimos 6 anos do governo Flávio Dino, a gente vai ver como ela se expandiu. Então, assim, o Maranhão era Manaus há pouco tempo. O Amazonas só tem leitos de unidade de terapia intensiva em uma cidade, que é em Manaus. Um estado daquele tamanho. Então, todo mundo teve que correr para Manaus, no momento da pandemia, atrás de cuidado médico.
A nossa expansão de rede, ela começa em 2015. A gente começa a interiorizar, começa a formar a maior rede de saúde da história. Então, assim, a gente tinha leitos de UTI em 3 cidades no Maranhão. 3, em 2015. Hoje a gente tem 22. Então, assim, para onde a gente olhe, se a gente olhar assim, eu passei até o Hospital do Estado, em Pinheiro, Santa Luzia do Paruá, em Carutapera, em Balsas, em Imperatriz, em Timon, em Bacabal, em Santa Inês, em Chapadinha, em Colinas, em Presidente Dutra. Para onde a gente olhar, a gente tem expansão do serviço de saúde do Estado. E mais do que isso, a gente regionalizou o serviço. Né? A gente está entregando agora os últimos hospitais regionais, para entregar Pedreiras, para entregar Barra do Corda, para entregar uma policlínica em Araioses, para entregar o Hospital da Ilha. Com isso a gente fecha o Estado. Né? A gente não vai ter nenhuma região de saúde que não tenha pelo menos algum tipo de intervenção do Estado. Essa grande rede que foi formada foi o que permitiu a gente fazer o combate da pandemia. Óbvio, teve 2 fatores fundamentais. Primeiro, o envolvimento do governo inteiro. Não foi a Secretaria de Saúde. Foi o governo todo que resolveu combater a pandemia. A gente tem que agradecer aos bombeiros, tem que agradecer a polícia, tem que agradecer a educação, até mesmo a penitenciária ajudou a gente no momento que a gente estava de dificuldade, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social, os programas sociais, de entender a dificuldade das pessoas no momento da pandemia. Então foi o governo todo que agiu. E ao mesmo tempo, um antagonismo em relação ao que se passava no governo federal. A gente nunca deixou de lado e nunca menosprezou a pandemia, em nenhum momento. A gente sempre esteve ao lado da ciência, isso é uma posição firme do governador. Ele fez o comitê científico, que muitas vezes podia tomar decisões até contrárias ao interesse dele, mas a gente obedecia aos mandamentos do comitê. E por isso a gente foi o primeiro estado, por exemplo, a criar leito de UTI, quando não tinha nem caso ainda na cidade, não tinha caso ainda no estado. A gente já tinha leitos de UTI no Hospital Carlos Maceira exclusivos para a Covid-19. Eu acho que esse comprometimento que a gente teve foi o que permitiu um resultado que muitos não esperavam, mas a gente acreditava ser possível, que era ser o melhor estado no combate à pandemia da Covid-19. Isso não é pouca coisa. Se a gente considerar o Maranhão, por exemplo, com Santa Catarina, lá morreu 2 vezes mais pessoas. A gente tem a mesma população e lá é muito mais rico. Tem uma rede hospitalar muito maior que a nossa. E ainda assim a gente conseguiu melhores resultados. Isso não é pouco. Isso é uma visão, você considera que é uma visão de estratégia de gestão pública ou é uma visão mais política, diferenciada? Eu acho que são as duas coisas. Na visão política, eu diria, a gente acreditava no SUS. A gente queria fortalecer o SUS. E essa foi a posição do governador Flávio Dino desde o primeiro dia. A gente precisa de um sistema público que oferte saúde de qualidade para as pessoas. 95% da população do estado é SUS dependente. O grande plano de saúde do estado do Maranhão é o SUS. Pouco mais de 300 mil pessoas do estado têm condição de pagar plano de saúde. Então, o que é isso? Quase a totalidade da minha população depende do SUS, eu não tenho sequer hospital para receber as pessoas. Então, de um lado, sim, tem uma posição firme, ideológica, uma posição do governo de dizer assim, a gente acredita no SUS, o SUS é a nossa bandeira, a gente vai fortalecê-lo. Ao mesmo lado, tem a estratégia de política pública, que não podia deixar de ter. Inclusive de entender que a política de saúde ela não é uma política de governo, ela é uma política de Estado. Então, esse ganho que a gente teve nesses anos, a gente precisa ter essa continuidade. Não adianta eu simplesmente parar o que a gente está fazendo. A gente precisa continuar a expansão e a melhoria dos serviços públicos, como política de Estado. Óbvio que todo governo vai poder valorizar mais essa área ou aquela outra área, vai poder dar seu toque pessoal, mas enquanto política voltada para cuidar das pessoas, essa estruturação do SUS que a gente está vendo no estado do Maranhão, eu posso dizer que é a primeira vez que a gente está vendo na história. E nesse contexto, qual é a sua avaliação, por exemplo, da importância da construção da empresa Maranhense de Serviços Hospitalares e da Escola de Saúde Pública, que era uma escola técnica e virou hoje uma escola que tem até pós-graduação? Eu posso dizer assim que a MCE é o presente e a Escola de Saúde Pública é nosso futuro. A MCE, ela surge a partir de uma concepção do próprio governador, onde era preciso a gente ter uma estruturação melhor do que a gente chama de gestão das unidades de saúde.
é difícil e é complexo fazer gestão da rede hospitalar que a gente tem. Não é algo simples. A gente tem muitos modelos. Aqui a gente tinha a implantação de um modelo que era um modelo 100% com OS. Isso deu muito problema, né? Tinha um controle muito frágil, tinha um processo de escolha de pessoas, de empresas muito frágil. A gente precisava fortalecer isso. Então a gente fortaleceu isso fazendo e aplicando um outro modelo, onde a empresa pública, portanto um ente do Estado, porque a empresa pública é vinculada à Secretaria de Saúde, tivesse condição de administrar a maior parte das nossas unidades. Então ela administra hoje 70% das unidades do Estado são administradas pela MSE. O residual ficou com a S, então um controla o outro, isso é muito bom. Esse mix aqui permitiu que a gente tivesse uma série de avanços. Então a AMC também é essa aposta no modelo que não terceiriza tudo que é estatal, né? Ele permanece, ele muda o modelo de gestão, o foco. É muito complicado fazer gestão de hospital por meio diretamente da secretaria, e esse modelo hoje já quase não existe em nenhum estado. Talvez o Piauí seja um dos poucos ainda remanescentes, mas na maior parte deles eu tenho um modelo onde essa administração, a secretaria cuida da política e a administração da unidade se dá para outra pessoa. Mas ao mesmo tempo eu tenho a Escola de Saúde Pública, que também é a nossa aposta no futuro. Era uma escola técnica, que a gente transformou em escola de saúde pública. A gente já tem orgulho de dizer que é uma das melhores do país. E ela vai apontar os caminhos do SUS para o futuro no Maranhão. Eu acho que inclusive o debate que a gente tem que fazer hoje é assim: o que a gente quer do SUS no Maranhão para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Por que a gente demorou tanto tempo para a gente ter a oferta de um curso de pós-graduação? Os primeiros da história da secretaria estão sendo ofertados agora por meio da Escola de Saúde Pública. Então, assim, é algo que dá muito orgulho para a gente. E a gente pode dizer, e com certeza, o futuro da Secretaria de Saúde do Maranhão, ele passa necessariamente pela Escola de Saúde Pública. Isso passaria também pela pesquisa, né? Porque nós tínhamos a FAPEMA lançando alguns editais, um edital, né, de apoio ao fomento à pesquisa, tem um PPSUS que ele lança anualmente. Essa questão também da pesquisa vai passar pela missão da Escola de Saúde Pública? Eu diria que a Escola de Saúde Pública, num momento desse que a gente enfrenta praticamente o fim do fomento à pesquisa no orçamento público do ano que vem no governo federal, é quase revolucionário. Porque a gente investia muito pouco em pesquisa no Maranhão e a gente tem condição de fazer pesquisa de altíssima qualidade aqui. Não tem como fazer ciência sem pesquisa. Não tem como fazer saúde pública sem pesquisa. Por que é que eu tenho que sempre ficar a reboque do que outros estão pensando? Eu tenho dinâmica própria, eu tenho população própria, eu tenho problemas muito locais e restritos ao Maranhão que têm que ser pesquisados aqui por pesquisadores do Maranhão. Então, isso que a gente faz em parceria com a FAPEMA é fundamental. O que a gente tem de resultado é só olhar o tanto de trabalhos que foram escritos do Maranhão em programas nacionais. Inclusive em relação à Covid, a maior parte já é do Maranhão. Então, isso aponta para o futuro, para dizer assim, olha, esse caminho que a gente tem, que é o caminho de pesquisar, que é o caminho de fazer a ciência com cuidado, que é o caminho de apontar o que vai ser o SUS para o futuro, isso pode ser feito aqui. Eu tenho gente boa para fazer isso. Eu tenho gente com condição de fazer isso. Essa aposta na educação e aposta na ciência, nesse momento, ela é completamente revolucionária. E é isso que vai fazer o SUS dar certo no futuro. Secretário, hoje nós estamos gravando essa entrevista no dia 9 de novembro de 2021. E a mídia já fala de uma quarta onda lá na Europa. Eu lhe pergunto, é hora de voltar tudo ao normal? Qual é a orientação oficial do governo do Maranhão? Eu acredito que voltar ao normal vai ser uma expressão que vai demorar muito ainda a gente para poder dizer. Infelizmente, a gente tem um movimento antivacina muito mais forte na Europa e nos Estados Unidos que no Brasil. Os anos de PNI fizeram com que a população aderisse maciçamente, ainda que tivesse o presidente sempre fazendo campanha contra. A gente tem indicadores de vacinação aqui bem mais à frente do que boa parte dos países da Europa. E muito provavelmente a gente passe até o final do ano, né? A gente passe com alguma folga até o final do ano esse indicador de primeira e de segunda dose no país.
De toda sorte, a gente tem a certeza de que nesse momento da pandemia, a depender do percentual de vacinados da cidade, a gente já vai poder ter algum tipo de flexibilização, sobretudo em ambientes abertos. Em ambientes fechados, a gente sabe que é o ambiente de transmissão do vírus. Em ambiente aberto é muito difícil ter essa transmissão, sobretudo se não houver aglomeração. Então a tendência, talvez a gente falando agora, do início de novembro, para o futuro, é que em algum momento a gente tenha algum tipo de mudança, né? Mas ainda com restrição para o ambiente aberto, com cuidado, com restrição de servidores e de funcionários que tenham sintomas gripais, eles vão ter que continuar afastados do serviço, com precaução, provavelmente com terceira dose de vacina no ano que vem, para um público ainda maior, para a gente poder reforçar. Porque outro dado que a gente pegou também, em 6 meses a eficácia das vacinas, a tendência é cair. Isso por pesquisa, isso não é achismo. Então é muito provável que no ano que vem a gente tenha dose de reforço para a população, para que essa quarta onda, em geral a gente está aí há 2 a 3 meses de atraso em relação à Europa, ela não venha acontecer aqui. Secretário, além do sucesso do combate à Covid, né, pelo governo do Estado, em sua avaliação, qual é o grande legado do Maranhão na área da saúde? O que foi que mudou e quais foram os avanços? Cláudio, é óbvio que essa análise ela cabe mais a quem vier depois de mim, não tanto a mim. Mas se a gente olha os números, a gente tem hoje a maior rede de saúde da história. A maior rede de saúde da história. Seja o número de leitos de UTI neonatal, UTI pediátrico, UTI adulta, seja a capacidade de gestão em número de hospitais, nossa rede nunca foi tão grande. O que cabe ao Estado, que é a média e alta complexidade, ele nunca funcionou tão bem. A gente nunca atendeu tanta gente. Né? Nunca tantas pessoas deixaram de falecer. Eu dou um exemplo aqui das cadeiras de diálise. Eram 25, que funcionavam em 2 turnos no Macieira. Uma das primeiras medidas que eu tomei foi para as cadeiras funcionarem em 3 turnos. Porque olha o que acontecia. Os pacientes dialíticos, os que precisavam manter a rotina de diálise permanente para não perder a vida, eles ocupavam leitos de UTI nos hospitais. Eles passavam a morar no hospital, que ele não podia perder a vaga dele de leito de UTI. Então, eu acabava com a vida da pessoa, porque ela passava a morar no hospital, eu tirava a leito de UTI que estava precisando, e eu não resolvia o problema. 25 cadeiras não dava para absolutamente nada. Hoje, a gente tem mais de 400, no estado inteiro. E a gente continua expandindo. Então, mesmo indicador que não é nosso, UTI materna, mortalidade materna caiu muito. A gente nunca teve um indicador tão bom na história do Estado. Então, assim, onde quer que a gente veja, a gente tem um ganho grande. Ainda tem muita coisa para fazer, demais. Eu acho que o fundamental é assim, a gente apontou o rumo. Agora a gente tem que seguir esse rumo, por mais algum tempo. Saúde enquanto política de Estado e não política de governo. Exatamente. Para finalizar, você escreveu no final de outubro na imprensa um artigo sobre e você citou a audácia da esperança, né? Parafraseando o Obama. É necessário ter esperança? Né? A política faz parte desse espírito de esperança, né? O que esperar dos futuros governantes do Maranhão? E o que esperar dos maranhenses que colocam esses governantes no posto de comando do Estado? Cláudio, talvez o maior legado do governo Flávio Dino tenha sido resgatar a nossa autoestima. Resgatar a autoestima do maranhense. A gente dizer que tem orgulho do Estado. Dizer que o Estado foi o melhor no combate à pandemia. Dizer que o Estado hoje tem a maior rede de restaurante popular do país. Dizer que o Estado hoje tem escola em tempo integral. E nossos alunos saem daqui do interior do Estado para ganhar competição na Europa. Isso resgata nosso orgulho. Quando a gente usa a camisa com a bandeira do Maranhão, com a exaltação ao Maranhão, de alguma forma a gente se exalta também. Né? Chega da gente ser só referência de coisa ruim. E talvez esse resgate da nossa autoestima, né, da elevação da nossa autoestima, desse caminho para a gente continuar trilhando a esperança. É preciso ter esperança. Esperança de que a política pode servir para mudar a vida das pessoas. Fundamental, e eu acho que o recado do nosso tempo, é dizer que a política não é um jogo dos políticos.
A política não pode servir só para os políticos. A política não pode servir só para quem quer se dar bem. A política é para mudar a vida das pessoas. E mudar a vida das pessoas para melhor. Se a política não tem servido a isso, então está errado. Eu acho que esse caminho de ter uma política que pode renovar a esperança das pessoas, que pode dar sentido, assim, olha, tem alguém que está ali brigando para tentar fazer melhor, para mudar o Estado para melhor. Eu acho que esse é o sentido. Se o governo Flávio Dino conseguiu semear novamente, né, plantar essa semente de novo no coração das pessoas, eu acho que ele já deu muito certo. Talvez a tarefa de quem vem depois é continuar regando para não deixar a semente murchar. Ok. Secretário, muito obrigado pela entrevista, mas eu vou franquear a palavra, se você quiser fazer enviar uma mensagem, né, para os maranhenses. Cláudio, eu agradeço, eu quero dizer aqui para os maranhenses que esse período, sobretudo o período da pandemia, período muito difícil, não para mim, mas para a equipe como um todo. Mas a gente quer agradecer, eu quero aqui de pronto agradecer as mensagens de carinho, as mensagens de força, que vieram aí pelas redes sociais, durante todos esses 18 meses aí que a gente tem de enfrentamento da pandemia, a gente não tem como deixar de agradecer. A força que vocês deram renovava todos os dias a luta que a gente tinha. Então, até terminar isso tudo, até a gente poder novamente fazer entrevista sem máscara, Cláudia, eu quero dizer aqui muito obrigado para vocês. A gente vai continuar na luta para renovar a esperança, para semear a esperança e, sobretudo, para diminuir desigualdade, que eu acho que esse é a missão para o futuro. A gente não pode deixar de falar disso. O Brasil, infelizmente, já tem algum tempo, deixou de falar de desigualdade, de fome, como se isso fosse desaparecer do mapa. Infelizmente, aumentou muito. E é para quebrar a desigualdade, para quebrar, com muita tristeza, esse grande e o maior problema do Brasil, que é ter essa imensa e brutal desigualdade, que eu acho que existe a política. E é com isso que a gente trabalha todos os dias. Ok, muito obrigado. Pessoal, até a próxima entrevista na Revista Inovação. Um abraço.